Então, povo, todos bem? Samuel no cantinho mais sagrado que tem. O meu, né? Claro. Então, eu tive olhando um vídeo de um estudioso, historiador, falando sobre uma civilização que não existe mais. E me chamou a atenção. Eu fiquei meio assim, mas isso tá certo? Daí eu fui pesquisar, eu fui fazer minha pesquisa. E daí já trouxe mais dados, além do vídeo, dos dados do vídeo. E eu vou começar pelos dados que eu pesquisei. Eu anotei aqui e vou passar para vocês, para depois eu entrar no comentário final. Vocês já ouviram falar da ilha de Atlas, na Grécia? Essa ilha foi descrita pelo filósofo grego Platão, que viveu nos anos de 360 a.C. Platão descreveu a ilha de Atlas como uma civilização naval avançada, que afundou no Oceano Atlântico, após tentar invadir Atenas. A gente está falando da Atlântida, o reino de Atlântida, que era uma ilha descrita com um tamanho colossal, enorme. Chegava a ser maior que continentes. E nessa ilha era situada além das colunas de Hércules, era o Estreito de Gibraltar, no Oceano Atlântico. Era governada por descendentes de Poseidon, tornou-se poderosa e arrogante. Por essa arrogância, ela foi punida por Zeus, com violentos terremotos e inundações, dando cabo de afundar a ilha. Ou seja, Zeus não se alegrou de que tinha alguém mais arrogante que ele, então vamos dar um jeito, né? Agora nós vamos para o vídeo do homem. Vamos para a Lemúria. Alguém já ouviu falar? Por que Lemúria? Alguém já viu o desenho Madagascar ou já viu algum documentário sobre a ilha de Madagascar? É tipo uma Austrália da vida, só que na África. Lá tem 90% da biodiversidade, que também, Lemúria também é uma ilha. Madagascar é uma ilha. É a quarta maior ilha do mundo, Madagascar. E é um país. Lá, 90% da biodiversidade é diferente de todo o resto da África. E Madagascar, ela é banhada pelo Oceano Índico. E talvez isso explique por que cientistas acharam fósseis de lêmures, tanto em Madagascar, que eles ainda existem, mas como na Índia. E aí não tem no resto da África, mas vai ter fóssil de lêmure na Índia. Aí eles ficaram pensando, tá, mas por que isso? Aí porque eles achavam que tinha um outro território, um outro país, que fazia a ligação de Madagascar com a Índia. E esse território eles chamaram de Lemúria. Só que isso não existe mais, ou se existiu, não existe mais esse território. E aí, esse pesquisador diz que a Lemúria existiu, que ele tem documentos, reuniu documentos, provando que Lemúria existiu, que a Lemúria existiu. E que esses documentos estavam na Biblioteca de Alexandria, mas foram queimados, porque a Biblioteca de Alexandria sofreu vários incêndios, tanto por conta de imperadores, quanto como é que chama os caras das pirâmides, os faraós.
Porque os faraós do Egito tinham muito conhecimento, muita informação que o resto do povo não tinha. Aí nós vamos parar na palavra magia. O que quer dizer magia? Magia é uma ciência. Uma ciência é informação. Só que não é uma ciência dessa comum, da terceira dimensão, a ciência que lida com a matéria, que pesquisa a matéria, os tipos de matéria e faz a fusão química, física e vê as reações. Isso é a nossa ciência. Magia é a ciência que trabalha não com a matéria. Magia é a ciência que trabalha com o etérico, com o espírito, com o espiritual. Isso é magia. Então, esse conhecimento, essa ciência de magia, os faraós detinham. E os faraós detinham e tinham os seus discípulos que trabalhavam para os faraós. E eles comandavam o povo. Só que Moisés também tinha essa ciência espiritual. E Moisés, ele trabalhava a serviço do que a gente chama de cristianismo. Antes não existia Jesus, existia Deus. Então Moisés, em vez de trabalhar essa ciência chamada magia para aprisionar o povo, como fazia o Egito, como fazia os faraós, Moisés conseguiu vencer os faraós, tirar os hebreus, libertar os hebreus por conta do seu conhecimento místico, seu conhecimento magístico. E por isso, e por conta de usar esse conhecimento para a libertação, para a liberdade, ele conseguiu vencer os faraós que usavam a magia para aprisionar, para comandar, para, como é que a gente chama? Se beneficiar dos outros, das outras pessoas. Então isso me parece que se aplica também à Atlântida. Porque a Atlântida, ela se tornou arrogante, ela como que se tornou, era uma prática comum, ser dominante, ter domínio sobre os outros territórios, assim como fez Roma, como fizeram outros países, como Gengis Khan, como os romanos, enfim. Isso era comum. Só que isso não... Isso acontece hoje em dia, muito velado, porque existem leis em tese, só que muitos governantes dão um balão e nessas leis se fazem de bonzinhos, buscam aquilo que eu chamo de trazem para si o humanismo para usar de fachada para ter o domínio sobre o povo. Isso ainda acontece. Então vamos prestar atenção. E isso vai ser obrigado a... Esse tipo de domínio, essas coisas vão começar a ter queda. Porque o que agrada a Deus é essa ciência da magia de Moisés, usada, essa ciência e consciência e essa magia usada para libertar, para o bem comum. E quem tivesse conhecimento, claro que vai ter poder, mas a responsabilidade tem. Então vamos usar, cada um sabe o poder que tem, o seu conhecimento, que use para o bem comum, ou pelo menos para o bem do seu mundo, para o bem das pessoas que estão à sua volta, que te querem bem, que te respeitam. Ok?
mensagem de hoje. Espero que tu tenha curtido. Curte, comenta, compartilha. Te inscreve no canal se não é inscrito. Agradeço a tua atenção. Muito obrigado. Um fraterno abraço. Tchau, tchau.